Então, no livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Queridos irmãos, o tema dessa noite é a perigosa mente de escravo. Esse tema é um tema muito significante pelo que representa, pelo que nós vamos aprender essa noite, sobre o perigo de nós termos uma mente escravizada, uma mente como um escravo. O perigo de nós sermos livres, mas nós pensarmos como um escravo. Isso foi propositalmente escolhido, a perigosa mente de um escravo, porque se nós pegarmos esse texto onde eles murmuravam, e nós estamos voltando àquele texto antes do domingo passado, onde nós tivemos uma pausa para nós pregarmos, sobre a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, de nós estarmos dispostos a encontrar um Jesus vivo ou morto. Mas antes disso nós estávamos aprendendo sobre quais eram aqueles sentimentos, quais era o espírito que anteviam ao acesso à terra prometida. E nós vimos que o espírito que estava tomando conta do povo de Israel era um espírito de murmúrio, um espírito de reclamação, e como isso atrapalhou a toda aquela geração de adentrar a terra prometida. E nessa noite nós aprenderemos qual que foi a origem, qual que é o que está por trás do início de uma mente que murmura, que reclama e que impede e que trava a marcha de nós entrarmos na terra prometida. E por isso que hoje nós vamos ver esse início através desse título: a perigosa mente de escravo. Porque aqui o que foi lido é um povo que não era mais escravo. Era um povo que não estava mais em escravização. Porém, nós percebemos que ao longo de toda a história de libertação, irmão Júlio, do povo de Israel, desde o primeiro momento, do primeiro dia de libertação, eles tiveram uma libertação física, porém eles não tiveram uma libertação mental da situação de escravização. Nós percebemos, por exemplo, ao longo de toda a história da sua libertação do povo de Israel, que começa ali em Êxodo, por exemplo, ali no Êxodo 14, nós vemos assim como o próprio Deus liberta o povo de Israel após milagrosamente enviar 10 pragas à poderosa nação do Egito. Para nós termos noção, o Egito é como se fosse os Estados Unidos de hoje. Era uma nação poderosa, temida por todas as outras, aonde ali tinha abundância, ali tinha recursos, ali tinha ciência, ali era uma nação extremamente próspera, a temível e idólatra nação do Egito. E Deus milagrosamente, através do poder de Deus, Ele liberta um povo escravo, um povo hebreu que não tinha recursos nenhum e não tinha condições nenhuma de lutar contra aquele povo egípcio para buscar a sua libertação, mas através do Deus que representava um Deus que veio através do povo judeu, o povo hebreu que naquele momento estava escravo, através daquele poderoso Deus, ela é libertada, aquela nação é libertada através de vários milagres e através da história que você conhece, as 10 pragas que foram enviadas no Egito. E logo após eles presenciarem esse momento de libertação milagrosa, onde era impensável um povo debilitado, um povo fraco, frágil, ser liberto daquela escravização poderosa do Egito, ao primeiro passo, ao primeiro momento de desafio, ao primeiro momento de provação, após eles acabarem de presenciar todos os milagres das pragas, eles começam a ter a sua mente de escravização
serem aparecida, começa a aparecer uma libertação física, porém uma escravização mental, onde diz no livro de Êxodo 14, no verso 11, onde diz assim: disseram a Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, por tirasses de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? E nós deparamos nessa situação, um povo que acabou de ver os milagres da libertação, das pragas enviadas, porém na primeira provação, onde tem sim uma dificuldade, tem assim, eles são provados sim diante do mar na frente deles, e o avanço do exército egípcio chegando, eles começam a confessar a sua mente de escravização. Eles começam a expor e pôr para fora como ainda mentalmente eles estavam escravizados. E aí eles começam a pôr a prova: será que não tinha sepulcros no Egito? Ou seja, eles esquecem daquele milagre e eles esquecem de retornar a Deus, aquele Deus que libertou ele com uma poderosa mão, milagrosamente, e começam a pensar como escravo. Eles esquecem que eles tinham um Deus poderoso que poderia continuar operando milagres, mas eles preferem ser escravizados mentalmente e pensar como escravos, sempre voltar para trás, voltar para o Egito. E a gente sabe o desfecho dessa história, onde o Deus também poderosamente abre o mar vermelho, eles passam em terra seca e são libertos das mãos do egípcio. Mas aí eles estão libertos, mas eles estão ainda andando rumo à terra prometida. Eles estão ali no seu caminhar, dia após dia, provação após provação, dificuldade após dificuldade, que muitas vezes o deserto traz, muitas vezes que a vida traz as dificuldades. E após 3 dias deles presenciarem um evento que é lembrado por gerações, até por outros povos, que era abrir o mar vermelho, onde outros povos lá na frente reconheciam o poder de Deus, um Deus que abriu o mar vermelho para o povo hebreu passar. Após 3 dias deles presenciarem esse grande evento, esse grande milagre, por conta deles não terem água, eles começam a novamente terem uma mente de escravo. A Bíblia narra que eles chegam no lugar, no livro de Êxodo, agora capítulo 15, e no versículo 24, a Bíblia diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? A Bíblia diz que eles murmuram, eles reclamam, eles em momento algum, eles lembram daquele Deus poderoso que libertou eles do Egito, que abriu o mar vermelho, mas em todos os momentos eles estão diante das provas e das dificuldades, murmurando a Deus. Uma mente de escravo. Ali no Egito, talvez eles pensariam: eu tinha água para beber. E passando 2 meses depois, logo eles viram esse milagre, onde Deus pede para Moisés jogar um raminho de um galinho dentro de uma água, pois eles estavam num lugar onde as águas eram amargas, um lugar chamado Mara, porque as águas eram amargas e eram próprias para o consumo. E Deus milagrosamente, mais uma vez, com esse milagre de jogar esse raminho dentro da água, as águas se tornam doces, e eles possam fartar a sua sede, matar a sua sede, e eles continuam o seu caminho numa terra prometida. Só que após agora, mesmo presenciando a libertação do Egito, presenciando o milagre da abertura do Mar Vermelho e presenciando o milagre da transformação de águas amargas para doce, agora eles começam um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, muito revelador da murmuração dele, no versículo 2, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. E essa mente de escravização impede eles de avançar. Mais uma vez, diante de uma dificuldade, agora falta um pouco de comida,
E agora eles acrescentam um componente de afronta, né? Quem nos dera nós tivéssemos morrido. Eles colocam a morte deles, eles colocam a escravização mais importante, muito maior e melhor do que a libertação que Deus tinha dado para eles. Agora não mais os milagres da abertura do mar, o milagre da transformação da água, o milagre da libertação do Egito não faz mais sentido. O que faz sentido é a provação, aquele momento da dificuldade, e eles começam a colocar Deus à prova, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar, e diante da primeira dificuldade, o que eles começam é ativar a mente de escravo. Eles começam a lembrar o tempo que eles tinham quando eles estavam no Egito, o tempo das panelas de carne e dos pão a fartar. Eles começam a lembrar do que alimentava a carne, dos desejos carnais, das suas provisões físicas serem cumpridas, mas eles esqueciam de todos os milagres que o Deus estava fazendo na vida deles. E essa mente de escravo dominou o povo de Israel por toda a história da vida deles, até toda essa geração morrer. Uma mente de escravo, ela impediu a ascensão desse povo entrar na terra prometida. Não foi um exército, seu Júlio, não foi uma luta com um grande exército, não foi a espada, não foi um reino, não foi nem o próprio exército do Egito, não foi todo aquele aparato extremamente forte do exército do Egito, toda aquela nação egípcia, mas o que impediu deles entrarem na terra prometida foi exatamente uma mente de escravo. Eles perderam para eles mesmos, eles perderam para a própria mente deles. Não foi as circunstâncias, não foi um povo, não foi a luta, não foi a guerra, mas foi uma mente de escravização que impede todo esse povo a entrar na terra prometida. Contudo, por isso Deus fez que toda aquela geração morresse, menos Caleb e Josué. Mas toda aquela geração, por ter uma mente de escravo, morre, ao passo que veio uma outra geração, ela cresce, nesse momento sim, junto com Caleb e Josué, eles adentram a terra prometida. E a pergunta é, irmãos, hoje, através desses diversos exemplos, como que nós podemos analisar como que está a nossa mente? Hoje Deus nos libertou da escravização do pecado, Deus nos libertou de todas as manias, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos desejos carnais, de todos os nossos pensamentos perversos, de tudo que nos escravizava, e Deus nos liberta. E a pergunta é, como que é a nossa mente hoje? Nós somos libertos com uma mente liberta, ou nós somos livres com uma mente de escravo? A nossa pergunta é, como que está a nossa mente hoje? E nós devemos vencer a tentação de nós não querermos voltarmos a sermos escravos. Muitas vezes nós estamos livres, mas a nossa mente ela insiste em nos tornarmos escravos. Nós lembrarmos de como era antes, como que era, como nós tínhamos recursos, como que era a nossa vida há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Repare que a gente gosta de trazer à memória essas coisas, né? Nas nossas conversas. Não, como que eu era jovem, eu era assim. Olha como que a igreja era 5 anos atrás. Nós constantemente gostamos de ter essa nostalgia de lembrar do passado. Poxa, antigamente tinha um louvor maior, tinha recurso maior, tinha mais pessoas. Antigamente a minha vida era assim, antes de eu ser crente, talvez eu não tinha essa dificuldade. Antigamente eu não tinha esse problema de saúde. Antigamente eu não tinha esse problema de provisão. Antigamente eu não tinha que me esforçar tanto, não tinha tanto trabalho, não tinha que ler tanta Bíblia, não tinha que fazer tanto isso, tanto aquilo. E mesmo sendo liberto, mesmo diante dos milagres que Deus faz nas nossas vidas, muitas vezes a nossa mente, ela insiste em nos trazer memórias da escravização. Será que nossa mente ela é de escravo? Será que nossa mente, que está voltada para uma época de escravização, ela nos impede de nos avançar? Esse foi o grande problema da nação de Israel. Não foi uma falta de um Deus, não foi
por razões de Deus se apresentar e provar o quanto que Deus podia atuar naquela nação, mas o que impede a nação de avançar é uma mente de escravo. O que impede de nós avançarmos rumo à terra prometida, de nós avançarmos espiritualmente e nós avançarmos em sermos imagem e semelhança do Criador, é uma mente de escravo. Por isso, nessa noite, nós devemos lutar, nós devemos analisar como nós podemos lutar contra uma mente de escravo. Aquela mente que muitas vezes sussurra no seu ouvido: eu sempre fui assim, eu sempre fui um turrão, eu sempre fui um teimoso, eu sempre fui assim, não adianta, eu não vou mudar. Aquela mente, aquela voz, aquela mente de escravo que sempre vai querer trazer você para as manias que você sempre teve. Uma mania muitas vezes: eu sou desse jeito mesmo, eu não vou mudar, eu sempre fui tratado desse jeito. Aquela mente que insiste, mesmo você sendo livre, te prender numa mania e numa cultura e num estilo de vida que você não consegue se libertar. E nós temos umas razões claras, e nós temos alguns princípios claros que nós podemos lutar contra eles, e que o povo egípcio, através do povo de Israel, nós podemos tirar lições de como nós não deixarmos chegarmos numa mente de escravo. E a primeira lição, ainda que você está no livro de Números capítulo 14, volta um pouquinho no livro de Números capítulo 11. E aqui é muito revelador. Em Números 11, volte aí uma ou duas páginas na sua Bíblia. Nós vamos ver aonde está as origens, aonde está o início onde nasce uma mente de escravo. Aonde uma pessoa que ela é livre, ela vê todos os milagres de Deus, aonde nasce e aonde começa essa concepção de uma mente escravizada. E no livro de Números capítulo 11, acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 1, que diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando a este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios, pelo que seus filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos evitar, para nós não termos uma mente enquanto livres, mas uma mente de escravo, é não ficar nas extremidades. Nós não devemos ficar nas extremidades espirituais da vida. A Bíblia diz no versículo 1, logo no versículo 1, a razão, onde está a origem de uma mente de escravo. Ele diz assim, no 11, versículo 1: Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. É aqui, irmãos, é aqui nesse fato onde a gente começa a voltar para trás, a gente começa a ver onde o povo está murmurando, onde o povo está reclamando, onde o povo está pensando, ainda sendo livre, onde Deus está prometendo: vai com fé, eu te dou maná, eu vou te proteger, eu vou fazer milagres com vocês, conforme vocês estão vendo. Eu abri o mar vermelho, eu dei água para vocês, eu dei o maná para vocês. Segue firme, persevere que eu estou com vocês. Mas a gente imagina, a gente vê o que faz o povo diante de um Deus tão grandioso desse ficar pensando na época do escravo, ficar pensando em quantos eles eram escravos. E é justamente essa a razão. O que faz o povo ter uma mente de escravo é você viver na extremidade.
é um povo viver nas margens do povo. A Bíblia diz que entre eles consumiu as extremidades do arraial. É nesse momento, quando você está na extremidade, muitas vezes quem está lá na frente é o levita, que está levando a arca, é o levita que está cantando, que está avançando, que está marchando, que está lá com Moisés, com Arão, lá na frente, está indo rumo à terra prometida. Mas talvez lá no fundo, nas extremidades, é onde ficava o populacho. A Bíblia diz que esse povo era o populacho. Sabe aquele povo que fica para trás da marcha, vai ficando nas margens do caminho e vai murmurando: poxa, mas onde esse Moisés quer nos levar? Aonde de fato, por raios que a gente está indo? Será que a gente vai chegar nessa terra prometida? E começa a vir. Onde você fica nas extremidades da vida, onde você fica ali nas margens espirituais, é onde começa a vir os pensamentos da época de escravo, os pensamentos da época que você tinha alguma coisa a mais, onde você tinha algo maior, onde você tinha mais recursos. E é nesse momento que nós devemos nos localizar. Que momento que a gente está? A gente está no momento onde a gente está nas extremidades ou onde a gente está na frente? A gente está se envolvendo, a gente está realmente puxando o trabalho, a gente está ali dia a dia junto com Deus, lendo a Bíblia todo dia, a gente está avançando, a gente está trabalhando, a gente está crescendo espiritualmente. Você está se envolvendo com Deus dia após dia, ou você está vivendo na extremidade espiritual? Muitas vezes a extremidade espiritual é ela que traz esse momento de você ter uma mente de escravo. Aquela extremidade, sabe aquele momento que você vive em vez em quando? Em vez em quando você lê a Bíblia, em vez em quando você não lê. Em vez em quando você vai para a igreja, em vez em quando você não vai. Em vez em quando você participa, em vez em quando você não participa. Aquele momento que você cada vez mais vai se afastando do envolvimento de Deus. Sabe aquele momento? Talvez hoje eu não vou orar porque eu estou cansado, hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho coisas para fazer, hoje eu não vou para a igreja porque eu recebi algumas pessoas, eu tenho a minha família tem um costume, eu tenho algumas vezes eu tenho que fazer algumas coisas que me impede de eu ir para a igreja, impede de eu ler a Bíblia, me impede de eu me envolver. E a gente vai se colocando na extremidade. Às vezes a gente participa com Deus, a gente não participa. E a pergunta é: em que fase nós estamos? Nós estamos envolvidos com o povo? Nós estamos ali com Caleb, com Josué, querendo avançar? Ou a gente está na extremidade, onde o fogo consome? Onde a gente está na margem espiritual? É nesse momento, quando a gente está no em vez em quando, que a gente se torna realmente extremo. A gente fica na extremidade. Às vezes a gente não ora, às vezes a leitura bíblica ela já não tem aquele desejo, não tem aquela vontade, e é isso que impede de nós termos uma mente livre, é isso que nos traz a escravização. E essa extremidade de você não se envolver, essa extremidade, quando eu tiver afim eu me envolvo, quando eu não tiver eu não me envolvo, que ela faz a gente querer e gerar uma mente de escravo. Quando você não se envolve com tudo com Deus, o que vai surgir é uma mente de escravo. Amém, irmãos? Quando a gente não se envolve com Deus, quando a gente realmente não entrega, a gente não está disposto a entregar tudo para Deus, é realmente quando vem a nossa mente de escravização. É quando a gente está querendo entregar só um pouquinho para Deus. Eu vou entregar só uma parte para Deus. Essa parte aqui, Deus, eu que vou cuidar. Eu não vou conseguir sempre ir para a igreja, eu não vou conseguir sempre servir o Senhor, porque eu vou ter que correr atrás das minhas coisas. Não é sempre que eu vou confiar em Ti, não é sempre que a minha fé vai estar inabalável. Então tem horas que eu vou ter que correr, tem horas que eu vou ter que conquistar, tem horas que eu vou ter que desenrolar, e é nesse momento que eu começo a pensar com a mente de escravo. É nesse momento que eu começo a ter meus problemas. Está tudo, Estevam? Está tudo certo aí? Então vamos prestar atenção? E é nesse momento que a gente começa, quando a gente realmente começa a viver na extremidade, e a gente não se envolve com tudo com Deus, é quando a gente começa a pensar no nosso passado. Isso, Gigi, vai lá com a mamãe. É nesse momento. Por isso
para você não ter uma mente de escravo, você tem que se envolver com Deus. Você tem que entregar tudo para Deus. O seu melhor envolvimento com Deus é o que vai te afastar de uma mente de escravo, que vai te afastar do momento como que era antes, como que era o maná antes. E muitas vezes, diante do milagre de Deus, a gente não vê a melhor coisa de Deus. A Bíblia narra que eles falam que agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. E muitas vezes nós estamos insensíveis aos milagres e transformações de Deus, porque nós estamos pensando em coisas do passado, porque nós não estamos envolvendo com Deus. E a próxima mensagem, e o próximo princípio é que os desejos da escravização, eles impedem que nós avançamos para uma libertação. Isso está no versículo 4 ao versículo 6. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. E eles, diante do milagre do maná, ou seja, ter oportunidade de comer uma comida que era entregue direto das mãos de Deus, não que todas as outras comidas não sejam, mas o maná era um milagre que acontecia dia após dia. Deus, ele preparava e deixava o maná pronto para eles consumirem. É um milagre que somente aquele povo tinha, uma comida disponível para eles terem todo dia. Todo dia a porção exata Deus dava. E diante desse milagre, desse grande feito que Deus teve, a mente deles remetia à comida que eles tinham no Egito, o formato que eles tinham no Egito. A mente de escravo, ela cauteriza tanto a mente que ela não permite ver o milagre de Deus na nossa frente. E muitas vezes nós estamos diante dos milagres de Deus, mas a nossa mente de escravo não permite a gente ver os milagres de Deus na nossa vida. Muitas vezes a nossa mente está tão condicionada a vivermos quando nós éramos escravos dos nossos desejos, escravos das nossas perversões, escravos das nossas manias, escravos de tudo que nós tínhamos. E quando a gente vê os milagres da vida, a nossa mente, ela impede claramente de nós vermos o que Deus faz diante de nós. Nós perdemos a sensibilidade de ter uma visão, conforme eu estava conversando com o irmão Sassá de manhã, de ter uma cosmovisão dos milagres de Deus nas nossas vidas. A mente de escravo não permite de nós vermos com todas as dificuldades, com todo o deserto, com todo o mar vermelho, com todas as águas amargas, muitas vezes com a falta de comida, de nós não vermos os milagres que Deus faz dia após dia na nossa vida, dia após dia na nossa igreja. A mente de escravo, ela faz que todo momento a gente não vê o maná que Deus coloca na nossa frente, que coloca muitas vezes disponível todo dia, porque nós queremos lembrar de como que era o passado, como que era os nossos recursos, como que era a nossa vida, como que era a quantidade, como que era a estrutura, como que era a minha vida, e a gente não vê o milagre que Deus faz dia após dia, espiritual, a transformação de vidas, a decisão de pessoas, crescimento espiritual, ainda assim com toda dificuldade, ainda assim com dor, ainda assim às vezes com a falta financeira, ainda assim com problema no som, ainda assim com problema ali, problema aqui, mas o maná está todo dia na nossa frente. Mas a mente de escravo, ela propositalmente leva sempre ao nosso passado. Propositalmente ela está sempre querendo comparar as panelas de carnes do passado, os alhos silvestres da época da escravização, versus o maná que Deus dá dia após dia. A gente se recusa, com a mente de escravo, ver os milagres que Deus faz com toda a falta, mesmo com o manazinho que pelo menos não vai nos deixar passar fome, mas nós nos insistimos a querer os nossos desejos, e por isso que nós devemos ter cuidado. A mente de escravo, ela vem quando o seu desejo carnal é maior que a sua visão dos milagres de Deus.
Quando aquele desejo carnal do conforto, aquele desejo carnal de você querer resolver as suas coisas, o desejo carnal de você viver as suas manias, viver a sua cultura familiar, viver o que você deseja fazer versus o que Deus está operando na sua vida, é que vem a mente de escravo. Quando nós colocamos toda essa cultura, toda essa mania que nós carregamos da época do escravo, nós não nos colocamos à disposição de Deus e nós acabamos não enxergando o milagre de Deus. Nós vamos ficando na extremidade da vida espiritual pelo simples desejo carnal que nós temos. Nós trocamos Deus por uma panela de carne, nós trocamos Deus por um alho silvestre, por um pepino egípcio, alhos porós, os peixes do rio Nilo, e nós vamos trocando Deus por conta dessa mente que está livre, um corpo que está livre, mas uma mente que está escravizada. E quando nós colocamos o nosso conforto na frente de presenciar o maná, é o perigo. Às vezes nós estamos diante de uma era mais milagrosa da nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos diante da era mais milagrosa da história dessa igreja. Muitas vezes nós estamos na era mais milagrosa do que Deus pode fazer nessa cidade. E nós trocamos por um pepino. Nós trocamos por um alho poró. Nós trocamos ali pela mania, pelo dia a dia, pela correria da cultura que eu sempre vivi, como eu sempre vivi, em troca de se envolver por esse grande milagre que Deus tem feito e Deus tem proposto dia após dia, que é o maná, que é a transformação de vida, o milagre que Deus pode fazer aos nossos olhos, mas com a nossa mente de escravo, a gente perde a sensibilidade de enxergar. Diante do milagre da vida, nós queremos o nosso desejo. Na hora H, na hora de você realmente, que você está na frente do Mar Vermelho, na hora que você está na frente da água salgada, faltou a água para você matar sua sede, o exército está vindo, você se sente oprimido, você se sente ali enclausulado, você se sente ali oprimido, você se sente ali com fome, com sede. Qual mente que vem na sua cabeça? Na hora que você vê, talvez, poxa vida, cadê as pessoas? Cadê o recurso? Cadê a estrutura? Cadê o recurso financeiro? Cadê a saúde? Cadê o meu filho? Cadê minha esposa? Cadê minha mãe que não vem? Cadê o meu filho que não cresce? Cadê o milagre de Deus? Cadê os recursos acontecendo? Cadê aquele monte de gente, aquele monte de coisa, Diante da hora H, qual mente que você tem? Quando a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas contudo, qualquer coisa, dor, dificuldade, exército, falta de comida, falta de bebida, contudo, com orações e súplicas e ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. O que esse povo nunca teve nessa época, por isso que eles não entraram na terra prometida, era um coração grato a Deus. Eles nunca foram gratos. Eles sempre decidiram murmurar. Eles sempre decidiram comparar Deus por coisas passageiras. Eles sempre decidiram a trocar o poder de Deus pelo poder da mão deles, o que eles tinham com o que eles recebiam, mesmo ainda sendo escravos. E muitas vezes, será que nós estamos dispostos a trocar o poder de Deus em nossas vidas, confiar um pouco em Deus, que Ele fará, que Ele nos ajudará, que Ele nos sustentará, e entregar tudo para Deus, ou ter uma mente de escravo? Ou ter uma mente que sempre te puxa: será? Será que se eu não fazer do meu jeito? Será que se eu não cumprir a minha mania vai dar certo? Na hora H, qual é a mente que vem? O que você pensa? O que realmente te motiva? Não estou afim, eu não consigo, não estou muito afim, eu não consigo, eu tenho medo, eu não estou preparado. Aí começa a vir a mente de escravo. Olha, Deus vai mandar um maná, Deus vai abrir o mar vermelho, Deus vai fazer um milagre. Você presencia o maná, o milagre dia após dia, mesmo que não é aquela carne
de panela, mas é a sustentação diária da sua vida, e aquele momento em que você tem uma mente e fala, mas eu não estou muito afim não, eu não estou muito motivado, eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho vergonha, eu não consigo, e a gente começa a construir uma cortina de fumaça para nós justificarmos a nossa mente de escravo. Nós começamos a justificar o medo, nós começamos a justificar uma dor, nós começamos a justificar uma falta, nós começamos a justificar um monte de cortina de fumaça para nós abandonarmos e começarmos a estarmos aí na extremidade e nós não estarmos envolvidos com Deus. Nós colocamos um monte de coisa e a nossa mente de escravo começa a tomar conta no momento que nós deveríamos estar avançando para a terra prometida, quando nós deveríamos fazer o que tem que ser feito, porque uma pessoa que fez o que deveria ser feito foi a pessoa de Jesus Cristo. Esse fez o que deveria ser feito. Ele não queria morrer, não pela dor física, não pelo desconforto, mas ele sendo Deus, ele sempre estando com Deus, ele não queria experimentar agora ele se revelando aos homens, limitado no corpo carnal, essa separação de Deus, mas ele fez o que tinha que ser feito. Não teve medo, não teve medo de dor, não teve vergonha, ele não hesitou, e ele fez o que tinha que ser feito por você e por mim. E a pergunta é, o que você tem que fazer? O que você muitas vezes tem que fazer e deixa de ser feito? O que você tem que fazer, o que deve ser feito? Uma coisa que Jesus fez é não deixar de morrer por você, para que você experimentasse a libertação e você se libertasse da mente de escravo, para que você fosse livre completamente. Livre fisicamente, espiritualmente e mentalmente. O que Deus fez é morrer na cruz por você, e Ele entregou tudo para que você se liberte, até não somente espiritualmente escravizado, mas da sua mente escravizada, da nossa mente escravizada. Por isso Ele quer que a gente entregue tudo. Ele quer que você vença o medo, Ele quer que você vença a vergonha, Ele quer que você vença aquela desculpa, aquela cortina de fumaça. Eu não vou me envolver porque eu não posso, porque eu tenho vergonha, porque dói, porque não dói. E se você pode, o que Deus espera é que você entregue tudo. No livro de Mateus capítulo 10, deixa bem claro esse posicionamento de Jesus, onde Ele diz no livro de Mateus 10, 32, livro de Mateus 10, 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quanto que você está disposto a entregar tudo para Deus? Quanto que você está disposto a entregar tudo para um Deus que te entregou tudo e se libertar desses pensamentos de escravos que te impede de você avançar para a terra prometida? Ele continua no versículo 34, que é mais revelador ainda: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não pense que você, liberto espiritualmente, você veio para viver um momento tranquilo. Você não veio para trabalhar para Deus, você não veio para confrontar, você não veio para lutar, você não veio para fazer o que ser feito. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Versículo 35: pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que não toma a sua cruz e vem após a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. E é justamente isso.
Deus não está falando para você brigar com seu pai, brigar com a sua mãe. Deus não está falando para você sair aqui e sair brigando com todos os familiares. Mas o que Deus está falando é que muitas vezes você vai poder ter uma perseguição, sim. Muitas vezes a sua esposa, muitas vezes os seus filhos, muitas vezes a sua filha, muitas vezes os seus parentes não vão te seguir, não vão caminhar conosco. Muitas vezes as pessoas da sua própria casa vão te deixar sozinho. Contudo, não sem Deus. Contudo, não sem esse Deus que te confessa e não te nega. Contudo, que você não negue Ele. Contudo, o que Ele está falando não é para você sair brigando com seu pai, com sua mãe, mas é o quanto que da cultura sua familiar, o quanto dos costumes dos seus familiares, quanto do seu costume, da sua vida, impede de você avançar espiritualmente em caminho e aprendizado e envolvimento com Deus. O quanto os seus costumes religiosos, familiares, te impede de você avançar. Talvez cada vez mais esse pensamento de escravização pela cultura, que ela não deve ser mais do que Jesus. A cultura da sua família, a cultura dos seus costumes, as suas manias, o seu jeito, ele não deve ser maior que Jesus Cristo. As suas dificuldades, o jeito da sua família, as dificuldades da sua família, os medos, os anseios, as inseguranças das nossas vidas, elas não devem ser maior do que a nossa vontade de entregar tudo para Deus. O que nós devemos ver lá na frente, no meio de todas as dificuldades, é a terra prometida, é Jesus Cristo, aquele que não se hesitou em momento algum de entregar a sua vida, entregar tudo por nós, e por isso que Ele espera é que a gente entregue tudo para Ele, inclusive que a gente se liberte de uma mente de escravo, aquela mente que fala, poxa, hoje não, hoje está meio chovendo, nesse evento não, talvez no outro, com dor, não consigo, tenho medo, tenho vergonha. Jesus não teve vergonha de morrer. Jesus não teve medo de morrer. Ou mesmo se tiver, Ele foi. E muitas vezes nós devemos vencer essa mente de escravo. O discípulo, ele é diferente do evangélico. Nós não somos simplesmente evangélicos, mas nós devemos ser discípulos de Deus. Aquele que segue as suas doutrinas, os seus ensinos, aquele que se envolve, aquele que não fica nas extremidades. Quando você fica nas extremidades, de vez em quando eu me envolvo, de vez em quando eu vou, a gente vai criando uma mente de escravo. Nós devemos ir até o fim, mente de livre, mente de pessoas libertas que entregam tudo. A nossa vida, ela não tem a ver com agradar aos outros. A nossa vida não tem a ver com agradar os nossos familiares, os nossos amigos. A nossa vida tem a ver em agradar a Deus. Isso é uma mente de pessoas livres que levam a Deus. A nossa vida não tem a ver com os nossos desejos. A nossa vida não tem a ver com o nosso conforto. A nossa vida não tem a ver em trocar o maná de Deus, os milagres de Deus, por uma panela maior, por uma comida, por um alho silvestre melhor. A pergunta é: qual a mente que você quer ter? Qual mente você deseja ter? Você é livre. Deus já te libertou. Deus já pagou o seu resgate. Está pago. Está consumado. Assim como Ele diz na sua morte na cruz: está consumado. Está pago, Márcio. Você está livre. Assim como Deus tinha já liberto o povo do Egito. Assim como Deus também já tinha libertado o povo de Israel das garras da escravização. Deus já te libertou. A pergunta é: qual mente que você tem? Uma mente de escravo? Uma mente que não aceita uma exortação, não aceita um conselho? Eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Uma mente quando às vezes recebe uma crítica, recebe um conselho, recebe uma orientação, se fecha
se afasta, vai para as extremidades e começa a murmurar, ou você é aquela mente que quer avançar? Recebeu um conselho, recebeu uma exortação, recebeu uma orientação, é isso mesmo que eu quero, eu vou, eu prossigo, porque tem a ver com Deus. Qual mente que você quer ter? De escravo ou de livre? Se a sua resposta for uma mente de livre, eu quero ter uma mente livre, o único caminho é: fuja da extremidade, saia da margem. Se você quer ter uma mente livre, assim como você é livre, saia da extremidade. Saia do em vez em quando da leitura bíblica, saia do em vez em quando do envolvimento, saia do em vez em quando. Hoje esse dia vai ser para Deus e amanhã eu vou pensar em perversão, vou pensar em imoralidade. Hoje eu vou estar calmo, amanhã eu vou estar nervoso. Hoje eu vou estar controlado, amanhã eu vou estar descontrolado. Hoje eu vou ler, amanhã eu não vou ler. Mas se você quer ter uma mente livre, saia da extremidade, entregue tudo para Deus, tudo que você pode. Vença o seu medo, vença a sua vergonha, vença as suas desculpas, vença a sua rebeldia, vença as suas desejos, o medo do desagrado, o medo da aceitação dos outros. Entregue tudo para Deus. Se você quer ter uma mente livre, fuja da extremidade, envolva-se com Deus. Amém?